Fala, pimpolhada! Tudo bem com vocês aí? Gente, quem está falando com vocês aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo Murasco. Sejam bem-vindos à aula número 20. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre aceleração, aceleração constante e movimento uniformemente variado. Não esqueçam de marcar a presença lá no Classroom. Não esqueçam de fazer as atividades da plataforma. E quem está assistindo pela televisão, que está pegando atividades lá na escola, não esqueçam de entregar essas atividades também, né? E não esqueçam, e vocês também podem fazer essas atividades, né, pela plataforma também aí, certo? Não esqueçam, é muito importante vocês estarem fazendo as atividades e postando as atividades aí na nossa plataforma do Class. Beleza, gente? Estamos aí com vocês. Vamos lá então, começando nossas atividades. Aqui, retomando um pouquinho sobre a questão dos movimentos, né, na aula anterior, na aula 19, nós tínhamos falado um pouquinho sobre velocidade e falando sobre velocidade constante. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui quando nós mudamos a velocidade, ou seja, nós provocamos uma aceleração, beleza? O que representa aceleração? Aceleração, por si só, ela representa uma taxa de variação, ou seja, um aumento ou a redução de velocidade, certo? Isso significa que nós vamos ter uma variação do vetor velocidade em função do tempo, né? Porque afinal é uma taxa. Aqui no slide nós temos dois exemplos de variação. Um aumento da velocidade em que a variação da posição, né, ela aumenta, né, conforme o tempo. Percebo que nós temos o mesmo intervalo de tempo e aqui, no caso, né, a pessoa, né, ela está percorrendo posições diferentes a cada instante, né? Quer dizer que a velocidade dela está aumentando. E aqui na situação de baixo nós temos um veículo que ela está percorrendo no mesmo instante posições também diferentes, só que ela está reduzindo essas posições, quer dizer que ela está reduzindo essa velocidade, ok? Gente, muito importante lembrar também a questão da unidade. A unidade de aceleração ela é metros por segundo ao quadrado. Apesar de não ter muito significado esse metros por segundo ao quadrado, mas ela é a junção de metros por segundo da variação da velocidade e do segundo do tempo, certo? Nós estamos trabalhando com unidade do Sistema Internacional de Medidas, é muito importante lembrar disso, certo? Então, juntando o metros por segundo com o segundo do segundo fica segundo ao quadrado, certo? Fizemos uma chuchadinha, né? Damos uma arrumadinha ali para ficar bem legal, beleza? Vamos lá então. Tipos de aceleração. Nós temos também a aceleração instantânea, que ela está ligada à velocidade instantânea, ou seja, quando nós temos intervalos de tempo muito curto, e nós temos a chamada aceleração média, que representa a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo, certo? E aqui nós temos, né, a formulazinha, inclusive, disso, em que a aceleração média é igual à variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, isso sobre um aspecto maior, né, sobre uma variação no intervalo de tempo maior. Percebam que a aceleração instantânea está relacionada com um intervalo de tempo muito curto, ou seja, tendendo a zero. Beleza? Vamos lá. Retomando alguns conceitos também sobre os tipos de movimento, nós temos o chamado movimento acelerado, certo? Em que nós temos aqui uma analogia com sinais. Vamos lá. Nós temos que identificar aqui os sinais da velocidade e da aceleração envolvida, certo? É muito importante isso. É muito comum a gente associar movimento acelerado quando a aceleração ela é positiva. Mas não é só isso, certo? É muito comum a gente fazer esse erro, porque os exercícios normalmente vêm só com esse tipo de coisa. E não é, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, quando o vetor velocidade e aceleração eles estão na mesma direção e sentido, certo? Isso representa que nós temos um movimento acelerado. Isso quer dizer, na prática, que eles têm, na real, o mesmo sinal. Ou seja, o mesmo sinal, seja positivo, positivo, ou seja, a velocidade ela pode ser positiva e a aceleração positiva, ou a velocidade negativa e a aceleração também negativa, certo? Então, representa isso, ok? Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, os sinais eles têm que ser iguais. Seria o chamado
movimento acelerado. Então, nós temos que lembrar da regra de sinais. A aceleração e a velocidade, eles têm que ser com o mesmo sinal. E aqui nós temos o chamado movimento retardado, certo? Esse movimento retardado, ele tem justamente o oposto. Quando você tem o vetor aceleração e o vetor velocidade na mesma direção, certo? Tá na mesma linha de atuação, só que estão em sentidos opostos, como eu estou representando aqui no gráfico, certo? Aqui no desenho, melhor dizendo. E aqui você tem sinais diferentes, né, por causa do sentido, certo? Ou seja, por exemplo, nessa situação aqui, de cima você tem a velocidade positiva e a aceleração negativa, e na parte de baixo você tem aqui a aceleração positiva e a velocidade negativa, certo? Quer dizer o quê? Que nós temos aqui sinais opostos, certo? Então, tomar cuidado. Movimento acelerado, mesmos sinais. Movimento retardado, sinais diferentes, sinais distintos. Vamos lá. Resumindo, ó, aqui eu fiz uma tabela bem legal para vocês, inclusive, terem lá no caderno, para vocês poderem associar aqui. Ó. Eu fiz com cores, inclusive. Vejam. Velocidade. A velocidade positiva sempre vai me identificar como movimento progressivo. Certo? Depende da aceleração. Realmente dependendo da aceleração. Então perceba aqui, ó, positivo, progressivo, positivo, progressivo. Então perceba que o movimento progressivo ou retrógrado está somente associado à condição da velocidade. É muito importante analisar isso, certo? A condição de progressivo ou retrógrado apenas é relacionado com o sinal da velocidade. Enquanto que a condição de movimento acelerado ou retardado está associada à condição do sinal da velocidade com o sinal da aceleração. Por isso que, inclusive, eu fiz essa corzinha aqui, violeta, roxo, né? Por causa que, de acordo com a minha pesquisa, eu vi que vermelho com azul dá roxo. Né? Eu vi uma mistura desses dois, certo? Por isso que essa condição daquela cor diferente ali. Então, misturando esse sinal com esse sinal, vai dar esse. Ou seja, velocidade positiva com aceleração positiva, movimento acelerado, ou seja, nessa situação, velocidade positiva com aceleração positiva, movimento progressivo e acelerado. Velocidade positiva com aceleração negativa, o que a gente vai ter? Movimento progressivo e retardado. Velocidade negativa e aceleração positivo, retrógrado e retardado. Velocidade negativa com aceleração negativa, movimento retrógrado e movimento acelerado. Certo? Bem interessante. Analisa os sinais, gente. Analisar sinal aqui. Certo? Vamos lá, então. Um quiz aqui para a gente começar os nossos jogos, né? Vamos falar da vovó Jurkleider, em homenagem a uma professora minha da terceira série. A BR-277 começa no Porto de Paranaguá, da onde o vosso professor veio, e termina na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. Vovó Jurkleide, com seu Fusca, segue viagem de Ponta Grossa até Paranaguá pela rodovia. Podemos dizer que, em relação referenciado à rodovia, ela se encontra em movimento progressivo ou retrógrado? O que você me diz aí? Certo? Agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho e vocês sigam aí o que tem que ser feito. Beleza, meus queridos? Até mais. E aí, pimpolhada, conseguiram entender o exercício? Cara, para resolver esse exercício, vocês têm que ter um pouquinho de noção de geografia, né? Tem que entender um pouquinho lá de
espaço, tudo mais, certo? Bem, rapidinho aqui, ó. Vocês têm que imaginar que quando a gente sai de Paranaguá para Foz, certo? Você está vindo daqui e a nossa ordem sai do quilômetro 0 até acho que o quilômetro 730, mais ou menos, se eu não estou enganado. E Ponta Grossa está aqui. Então a vovó, ela está vindo daqui com o seu Fusca para lá, certo? De acordo com as regras do DENIT, do DR, esses órgãos do governo, né, a rodovia ela tem que começar com a sua posição do leste para o oeste, certo? Existe uma norma, existe toda uma regra para poder fazer isso aqui, certo? Então, por isso que começa do quilômetro 0 daqui até Foz para essa direção, certo? Existe toda uma regra aí para isso. Mas como a vovó está indo de Ponta Grossa para cá, significa que o nosso eixo de orientação ela está indo contra. Então, obviamente, né, analisando um pouquinho esse sentido geográfico e da rodovia aqui, esse marco quilométrico, a vovó ela está no sentido retrógrado, certo? Então, vovó, sentido retrógrado lá. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então, dando continuidade. Espero que vocês tenham entendido, né? Ó, uma questão aqui que tem que envolver um pouquinho de noção de espaço e tudo mais aí. Vamos lá, um outro exercício para a gente poder entender aqui legal. Um ponto material em relação a um referencial tem velocidade em função do tempo conforme a tabela. Então, vocês estão vendo aqui uma tabela que nós temos a velocidade 3 no instante 0, velocidade 5 no instante 1, velocidade 7 no instante 2, 9 no instante 3, 11 no instante 4, 3 no instante 5, 15 no instante 6 e 17 no instante 7. Perguntas. A velocidade inicial desse ponto, a aceleração média e a classificação deste movimento. Então, agora é com vocês, eu vou dar um tempinho aí e resolva esse exercício aí e daqui a pouco a gente volta. Até mais.
E aí, gurizada? Conseguiu resolver? Cara, outra forma da gente resolver exercício sempre é com tabela. Além de ter um gráfico, eles adoram uma tabela. Cara, show de bola uma tabelinha dessa. Então aqui, velocidade inicial, né? Então, nós vamos analisar agora a questão da tabela. Pessoal, velocidade inicial sempre está associada ao tempo zero, certo? Então a gente convenciona dessa forma. Velocidade inicial ao tempo zero. Então olha aqui a coisa linda, ó. Tá aqui, ó, tempo zero, velocidade 3. Simples e fácil. Show de bola, né? Acabou. Gente, agora aqui, ó, a questão da aceleração. O que eu vou fazer? Pessoal, vou analisar de acordo com a definição de aceleração, que é o quê? A variação da velocidade em função do tempo. Gente, eu pego aqui, ó, como eu quero aceleração média nessa situação, eu vou pegar o ponto, melhor dizendo, o ponto final e o inicial, ou seja, a velocidade final, que é 17, e a velocidade inicial, que é 3, relacionado com esse tempo aqui, que é 7 e 0. Tranquilo, né? Veja que simples. Fiz isso. Então, velocidade final é 17, velocidade inicial é 3, certo? Faço aqui as nossas continhas básicas, certo? Faço subtração aqui, 17 menos 3, 14, 7 menos 0, 7. Faço a velha divisão, né? E a aceleração deu 2 metros por segundo. Facinho, né? Simplesmente faço isso. Pego as informações dos dados, dos gráficos aqui, né? Simplesmente isto. E agora a questão da classificação do movimento, certo? Percebam que aqui a aceleração deu 2, né? E por que deu 2? Vejam que ele está ganhando, no caso, uma velocidade. Ele está aumentando a sua velocidade, certo? A gente percebe isso que a cada um segundo, ele ganha 2 metros por segundo, né? E isso a gente consegue, inclusive, ver na tabela, né? Acrescento mais um segundo, 2. Ou seja, parece uma PA, né? Uma progressão aritmética. E é justamente isso, se você for analisar. Então, você tem aqui 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E assim por diante. Ou seja, a cada um segundo, ele ganha 2 metros por segundo. Certo? Tranquilinho, né? Então, um aumento aqui. Então, a aceleração é 2. A velocidade é 2 também. A gente analisa pelo sinal. Então, eu posso classificar isso como movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e um movimento acelerado, porque a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, quer dizer, porque os sinais eles são iguais. Beleza, pimpolhada? Tranquilo? Então, show de bola, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos lá. Agora vem um caso bem interessante aqui, que fala sobre aceleração constante, né? Que também, como nós vimos lá no movimento uniforme, nós também temos a variação, né? O movimento uniformemente variado, quando nós temos a aceleração constante. Isso quer dizer que a aceleração instantânea e a velocidade média são a mesma, ou seja, uma aceleração uniforme, ok? Quer dizer que ele sempre ganha a velocidade, sempre na mesma taxa. É o que aconteceu nesse exercício anterior, inclusive, se você for analisar, isso aqui seria uma aceleração constante, certo? É o que a gente tinha feito aqui, só que estava disfarçado com esse termo. Bem, o que nós temos aqui, né? Se você jogar como instante o tempo inicial como 0, né? Só colocar um zerinho aqui, nós vamos perceber que fica essa formulazinha. Essa formulazinha, se vocês forem analisar, ela é uma função, inclusive, de primeiro grau, né? E aí nós vamos ter o seguinte, se você tiver uma aceleração positiva, olha como é que fica o gráfico, coisa linda, né? Ele fica com essa característica aqui, ó, certo? Ele fica com uma função linear crescente. Veja a característica do gráfico. É muito importante, pessoal, que aqui em física a gente analise o esboço do gráfico, a cara dele. Não os números em si, mas a cara dele, certo? Então, vejam que ele é uma função crescente. E aqui, quando ele é negativo, né, perceba que ele é uma função decrescente. Certo? Uma equação, ó, que dá uma queda, certo? Então, ele está com essa característica aqui. Crescente, né? E decrescente para baixo. Certo? Com essa característica aqui. É reto, né? Certo? Uma função linear, só que não é parábola, nada disso, não é curva, nada disso, mas
ela é sempre uma função linear, porque isso aqui é uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Isso vai ser legal porque nós vamos poder associar também aos movimentos, né? Que é uma coisa bem interessante quando a gente associa vestibular. Os vestibulares, eles adoram associar a questão de gráficos, né? Eles relacionam os gráficos, daí você estudar, tirar essa informação desses gráficos e analisar se o movimento progressivo retrógrado, além de tirar dados e assim por diante. Então você não precisa saber matemática para você estudar física, isso que é o legal, né? Você consegue fazer essa análise qualitativa. Vamos lá então. Vamos fazer mais uma aqui, falar com a vovó, né? Então, como sabemos, na BR-277, que inicia na cidade de Paranaguá e termina em Foz, agora a vovó Jucleide sai de Paranaguá com direção a Curitiba. Em um momento, ela reduz a velocidade ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, o famoso guarda, né? Podemos dizer que o movimento da vovó, podemos classificar o movimento da vovó como progressivo e retrógrado e acelerado ou retardado. Ou seja, nós vamos agora ter duas classificações. Nós vamos ter que, será que o movimento da vovó ele é progressivo ou retrógrado e ou acelerado ou retardo? Agora é com vocês, certo? Eu vou dar um tempinho, analisem isso aqui, faça o seu mapa mental, lembre-se de como é que a gente fez o exercício anterior e daqui a pouco a gente dá a resposta disso aqui e discutir uma questão. Até mais! E aí, gente, conseguiram resolver? Espero que sim, né? Vamos lá. Então, a dona vovó, né, ela saiu de Paranaguá, está voltando para a sua cidade, né? E agora ela vai para Curitiba, né? Então, vejam, primeira coisa, como a gente falou, ela está indo para Foz, né? Então, ela está indo para cá, certo? E está seguindo o BR-277. A 277, ela vai daqui para cá. Então, se você for analisar, ela já está em movimento progressivo, né? Porque ela está a favor do eixo da trajetória aqui. Beleza. E aqui ela houve uma redução de velocidade, certo? Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, a sua velocidade ela é positiva, certo? Por causa que ela está a favor do eixo, certo? E a sua aceleração, né? Se você for analisar, essa aceleração, ela vai ser positiva ou negativa? Gente, negativa, né? Por quê? Porque houve uma redução de velocidade, o ΔV lá é negativo, certo? Porque ela está com uma velocidade maior, velocidade inicial, a velocidade final vai ser menor, vai dar negativo, certo? Então, como os sinais são diferentes,
certo? Nós vamos fazer a seguinte análise. Primeiro, movimento progressivo, por causa que a velocidade ela é positiva, e movimento retardado, porque os sinais são diferentes, velocidade positiva e aceleração negativa, porque existe uma redução da sua velocidade. Beleza, meus queridos? Tranquilo? De boa, né? Vovó Jocleide, vocês vão ver muito aqui nas minhas aulas. Vamos lá então, gente. Mais um exercício para a gente poder iniciar aqui. Já vou dar dica para vocês. Se vocês fizerem a interpretação de gráfica aqui, vocês vão fazer uma conta. Dica do professor Gustavo, hein? Interessante. Nesse gráfico, 1, 2 e 3 identificam respectivamente os intervalos de tempo 0 a 4, de 4 a 6 e de 6 a 14 segundos. Nos intervalos de tempo, as acelerações do móvel vale em metros por segundo, 24 é 20, 40 e 20, 10, alternativa B, 10, 20 e 5, alternativa C, 10, 0 e menos 5, alternativa D, menos 10, 0 e 5, ou alternativa E, menos 10, 0 e menos 5. Lembre-se disso, se vocês souberem fazer bem certinho aqui, vocês matam essa questão aqui sem fazer um cálculo aí. Beleza, meus queridos? Daqui a pouco eu vou passar essa questão para vocês e pouco a gente responde aí. Até mais.
E aí, resolveram o bagulho? Resolveram o negócio? Gente, vamos lá. Pessoal, só faça análise aqui. Perceba o seguinte, aqui, qual é o sinal da aceleração? Qual é o sinal da aceleração aqui? E qual é o sinal da aceleração aqui? Se vocês forem bem espertinhos, vocês vão perceber que aqui a aceleração vale quanto? Gente, aqui a aceleração vai ser zero. Por quê? Não houve variação de velocidade. Percebo que no instante 4 a 6, a velocidade se manteve igual. Ou seja, eu já consigo descartar a A e a B. Ou seja, fica C, D e E. Já era. Se vocês observarem aqui, no trecho 1, aqui vai ter que ser positivo, porque é crescente. Ou seja, olha que sacanagem. Aqui fica, ou seja, entre C, D e E, eu vou descartar A, D e E. Ou seja, a única alternativa correta é a alternativa C. E aqui, ó, se vocês observarem, aqui ela é decrescente, negativo. Mas eu vou mostrar para vocês os cálculos, é óbvio, né? Eu não sou bobo. Veja aqui, ó, coisa linda. Né? Se você calcular a primeira aceleração, você vai pegar esses dados aqui de 0 a 4, né? De 0 a 4 e de 0 a 40, substituir os dados, né? Ó, vai ficar 10 metros por segundo, positivo, bonitinho. Se você pegar a parte 3, que vai ser isso aqui, ó, você terá a velocidade inicial 40, velocidade final 0, certo? No instante 8, melhor dizendo, instante 6 ao instante 14. A variação de velocidade vai ser negativa, certo? Substituindo, você vai ter um menos 5. E aqui nós teremos a questão da velocidade constante, certo? Vejam que aqui a velocidade vai ser constante nessa parte aqui, como eu falei, quer dizer que a aceleração vai ser 0. Né? Vejam, às vezes é só analisar gráfico, fica show de bola, né? Vamos lá, mais um exercício aí para ficar de boa. Vamos dar o EPG, aqui no nosso Paraná. A respeito dos movimentos executados por uma partícula, conforme descrito pelo gráfico, velocidade versus tempo, abaixo assinale o que for correto. Em os instantes 8 a 12 segundos, o movimento é acelerado e retrógrado. 2. Entre os instantes 0 a 3 segundos, o movimento é acelerado. 4. Entre os instantes 0 e 8 segundos, o movimento é progressivo. E 8, no instante de 8 segundos, o sentido do movimento da partícula se inverte. Isso aqui é uma somatória, pessoal. Pode ter mais de uma alternativa correta aí. Beleza? Analise as alternativas corretas aí. Daqui a pouco a gente responde aí. Beleza? Até daqui a pouquinho, gente.
aí, pessoal, conseguiram resolver a questão do RPG? Questão de boas, olha aqui, ó. Gente, primeira coisa, análise de gráfico, tá? Nessa questão aqui, ele fala para você analisar o instante 8 a 12, certo? Veja o seguinte, ó. Essa questão ela é incorreta. Por quê, né? Primeiro, o movimento, ele realmente ele é acelerado daqui até aqui, certo? Só nesse trecho. Só que desse pedacinho aqui, ele acaba sendo constante. Ele acaba sendo retrógrado, porque a velocidade ela é negativa, certo? Só que nesse pedacinho ele é parte acelerado e aqui você acaba sendo constante. Então, essa questão aqui ela é parcialmente correta. Então, ela é uma questão incorreta, não posso colocar ela aqui. Beleza? Quase uma pegadinha aqui, né? Vamos lá, próxima. Essa questão, ela é correta, né? Por quê? Seria relacionado com esse trecho aqui, ó, que eu deixei em azul, certo? De 0 a 3 segundos, função crescente. Beleza, meus queridos? Próxima questão, ela está correta também. Vejam que coisa linda, ó. De 0 a 8 segundos, ela pega todo esse trecho, é um movimento progressivo. Não importa se aqui ele aumenta a velocidade, diminui a velocidade, não interessa, importa apenas o sinal da velocidade, certo? Se o movimento é progressivo, ele importa que a velocidade ela é positiva. Como está identificado pelo gráfico aqui, toda essa parte de cima representa sinal positivo da velocidade. E a última parte, gente, para a gente finalizar aqui, ó, ele fala que no instante 8 ele inverte o movimento. É nessa partezinha aqui, ó, que está escondidinho, ó, fiz aqui de roxo. Questão verdadeira. Por quê? Certo? Por causa que nesse tempo aqui, gente, o objeto ele para, né? Ele acaba parando e fazendo a inversão de movimento. Beleza? Fazendo transição do progressivo para o retrógrado. Gente, então, finalizando aqui a nossa aula, falamos sobre aceleração constante e movimentos uniformes, certo? Vai ser agora a base, vocês estão bala para poder continuar e estudar os movimentos aí. Gente, finalizamos nossa aula por aqui. Lembre-se de fazer as suas atividades lá no eClass, marcar sua presença lá no Classroom, melhor dizendo. Lembre-se de fazer suas atividades e vamos lá, continuando, e lembre-se de entregar suas atividades também lá na nossa plataforma de vocês, beleza? Gente, abraços e obrigado pela atenção de todos. Até mais.